Olá, estamos com você hoje com a palavra de Deus através do programa Abrindo a Bíblia, Abrindo as Escrituras. E hoje, com certeza, ao abrir a Bíblia, o Espírito Santo de Deus que a inspirou vai também falar contigo. Vai revelar a palavra dele, vai mostrar para você aquilo que você e eu precisamos. Nosso tema hoje é a vida exemplar do cristão, a vida exemplar cristã. Como nós devemos viver a nossa vida no nosso lar, nos nossos relacionamentos, aonde nós estamos inseridos, mas viver ela como um exemplo para muitos que estão nos olhando. Nós não vivemos numa bolha, isolados, nós vivemos em sociedade, em uma sociedade, com pessoas. Então é tão importante hoje, à luz da palavra, entendermos algumas atitudes importantes, uma vida de exemplo, que nós podemos viver e sermos exemplos, principalmente para aqueles que estão mais próximos de nós, nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, a nossa família. Nós estamos hoje numa continuidade em 1 Pedro. Nós falamos já há 2 dias passados, no capítulo 1, sobre a viva esperança. Depois falamos ontem sobre o capítulo 2 de 1 Pedro, aonde nós falamos também sobre esses outros temas aqui que eu estou esquecendo, mas falamos sobre um pouco sobre santidade, a vida de santificação, e hoje vamos falar sobre o exemplo da vida cristã exemplar. Muito tremenda essa carta de Pedro, porque ele fala sobre muitos temas que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que são relevantes para o nosso bem-estar social, nosso bem-estar em família, bem-estar em relacionamentos. E é sobre isso que nós estaremos falando também, sobre o papel da esposa, do esposo, sobre como nós podemos nos relacionar melhor. Tudo à luz das Escrituras, da palavra de Deus. Eu convido você hoje a participar comigo. Se você tem uma Bíblia, vá na palavra de Deus, na tua Bíblia. Ele é um dos últimos livros da Bíblia. 1 Pedro, depois vem 1 e 2 João, depois vem Judas e aí Apocalipse. E você vai poder então estar comigo hoje, lendo essa palavra e com certeza deixando Deus falar ao teu coração, que é o mais importante. E eu sei que Ele vai falar contigo, porque a palavra é dEle. E quando nós falamos a palavra dEle, Ele também, com certeza, segue a sua palavra e Ele fala ao nosso coração. Quero dizer hoje para você que no final deste programa, nós estaremos reservando um tempo para a oração. E nós queremos orar com você. Orar pelo teu pedido, orar pela tua vida, mas também lhe incentivar a orar. Não pare, não cesse. Muitas vezes a gente quer parar justamente porque não está acontecendo o nosso milagre. A resposta ainda não chegou e você não está vendo mudança na vida da pessoa por quem você está orando, jejuando, intercedendo. E você fala, eu não estou vendo nada acontecer, não estou vendo milagre, não estou vendo transformação, não estou vendo aquela pessoa radicalmente mudada, né? Liberta de drogas, liberta da bebida, liberta de um espírito de prostituição. E você fica desanimado. Onde que está a resposta da minha oração? Eu quero te incentivar a continuar. Deus, Ele está trabalhando a teu favor. A palavra de Deus fala que Ele trabalha a favor daqueles que esperam nele. E se a tua oração e a tua vida de confiança está traduzida em espera, porque geralmente é isso que a gente faz quando a gente ora, nós esperamos em Deus, então não se preocupe.
Deus está trabalhando a teu favor. E Ele trabalha em silêncio, não nos dá satisfação e muitas vezes não vemos a resposta completa na hora que a gente quer. Mas isso não quer dizer que você vai parar e nem tampouco desanimar. Persevere, continue orando, buscando Deus. Ele está agindo a teu favor. Ele trabalha para aquele que nele espera. Isso é muito forte, muito tremendo. Ele não fica sentado te olhando quando você espera nele, não. Ele começa a trabalhar a teu favor. Trabalhar a tua causa. Coisas que você não pode colocar o dedo, mudar. Pessoas, circunstâncias que você não tem poder para transformar, mudar. Mas Deus tem. E Ele muda a teu favor, transforma a teu favor. Agora, espera nele. Fica paciente, fica no lugar aonde Ele te colocou. Não tenta fazer o trabalho para Ele, mas confie nele, que o trabalho é Ele que faz. Amém? A nossa parcela é simplesmente confiar em Deus, que não é fácil. Esperar também não é. E também não é fácil descansar, sabe? Eu tenho que descansar no Senhor. Não é fácil, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer coisas, mas o nosso trabalho também muitas vezes é descansar em Deus. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a mulher que tem um espírito, está bem aqui na palavra de Deus. Eu estava aqui escrevendo aqui, muito importante isso. Eu vou daqui a pouco falar sobre esse espírito tranquilo, um espírito manso. Está aqui, ó, manso e tranquilo. Coisa que é difícil às vezes a gente ser. Está aqui na Bíblia. A passagem que nós vamos falar hoje vai falar sobre a mulher mansa e tranquila, a esposa. E os deveres dela e do esposo também. Vai ser muito interessante hoje nós estarmos nessa palavra, tá bom? No final do programa vamos orar com você. Na tua tela agora tem um número que você pode ligar para nós. Estaremos então ouvindo pessoas que estão atendendo o telefone, muito amáveis, que estão aqui como voluntários, porque amam primeiramente a Deus e amam você também. E por isso elas estão aqui para atender o teu telefonema, para nós então pegarmos o teu nome e orarmos junto a você. Deus é bom, Deus é fiel. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco mais, voltando aqui, 1 Pedro capítulo 2, no finalzinho do 2 e o capítulo 3 é a passagem de Deus hoje, para o nosso estudo. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje numa sequência de um estudo na primeira carta de Pedro. São 5 capítulos, estamos aqui já no 2 e no 3, falando hoje sobre a vida cristã, a vida exemplar cristã. E hoje vamos falar um pouco sobre este assunto, começando aqui no versículo, terminando aqui o capítulo 2 e já entrando no capítulo 3 desta carta tão preciosa, de um homem tão amável, de um homem como você e eu. Quando nós começamos a falar de Pedro, né, falamos um pouco a dificuldade que ele tinha, às vezes, com a língua, a dificuldade quando ele falava coisas de uma maneira impetuosa, de uma maneira, né, assim, já querendo resolver tudo. E aí nós colocamos também o seguinte: conhecer a Pedro é conhecer a nós mesmos também. Quem não tem problema, às vezes, com o temperamento, com a língua, que quer se precipitar? Todos nós passamos por esses momentos. Então é muito bom quando você vê a carta de um homem que também não foi perfeito, mas procurou viver em perfeição e santidade, porque ele procurou agradar a Deus. E aí ele escreve, porque ele sabe como é um homem de experiência, um homem também que foi casado. Ele escreve aqui para as esposas, para os maridos, porque ele também tinha uma esposa. Então ele sabia a vida do cotidiano de um lar, de um casamento,
de ministério, de estar fazendo o trabalho para Jesus, porque ele foi um discípulo. E aqui ele escreve tão sabiamente palavras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre elas. Veja comigo o versículo 11 do 2º capítulo de 1 Pedro, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. Olha como ele começa aqui dizendo: queridos, amados, eu exorto vocês como peregrinos e forasteiros. Já aqui ele está dizendo para nós que o nosso lugar fixo e permanente não é aqui. Você está aí nessa cidade, eu estou também morando numa cidade, numa casa, estou trabalhando para Jesus aonde ele me colocou, mas essa aqui não é o final da minha vida, não vou ficar aqui para sempre. Nós, aonde Deus tem nos colocado, nós somos forasteiros e peregrinos, estamos de passagem por essa vida. Por isso temos que ter cuidado para não arraigarmos muito e achar, aqui é tudo que eu vou fazer, resume-se a esta vida. Aqui eu vou fazer tudo, aqui eu vou viver na plenitude de tudo e acabar tudo aqui. Não é assim. Aqui é só um lugar de passagem. Nesta terra, nós somos peregrinos e não podemos deixar muitas raízes aqui. E isso é um perigo, porque nós nos arraigamos através dos nossos bens, das nossas posses, dos nossos, nós que achamos aqui, eu vou viver plenamente e vai acabar tudo aqui. Aqui é o lugar aonde eu vou, resume-se só aqui. E não é assim. A vida passa, a tua casa passa, o teu trabalho passa, você passa. Então aqui é um lugar onde nós não somos fixos. Não podemos também, então, prender muito o nosso coração às coisas daqui. Porque se você prender muito teu coração aqui, o teu foco vai voltar para aqui e tem uma eternidade lhe aguardando. E o que você faz em termos de valores eternos é o que mais conta, é o que é mais importante. O trabalho que você faz secular vai te garantir o teu ganha-pão, você vai poder se alimentar, pagar suas dívidas, porque é o teu trabalho. Mas o trabalho feito visando a eternidade, onde você investe em vidas e em pessoas, é o que tem valor duradouro. Está entendendo? Então aqui, não fixa muito o teu coração aqui, a tua vida aqui. O que eu vou fazer amanhã, depois, o mundo é só aqui. Trabalha mais com a tua mente e o teu olhar voltado à eternidade. Eu aprendi isso. Sabe com quem? Com a minha mãe. Uma mulher de Deus, uma missionária, uma valorosa ministra de Deus, que tinha coisas, tinha uma casa bonita, tinha os bens, mas ela não viveu apegada aos seus bens aqui. Distribuiu muitos bens, deu muita coisa, mas viveu o olhar dela e a vida dela em visão da eternidade, das coisas do céu. Porque aqui, Pedro está deixando bem claro para você e para mim, falando sobre a vida exemplar cristã, como crentes que somos, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso ponto final. A fazer o quê? Absterdes das práticas e das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Nós temos que sempre vigiar o nosso homem interior, porque dele procedem o quê? Os maus pensamentos, assassinatos, porfias, adultérios. Ah, mas eu sou uma beleza, meu coração é... Sim, Jesus veio para nos salvar, limpar o coração, mas todos os dias é uma luta. Eu tenho que guerrear contra as minhas paixões, porque Jesus me salvou, sim, mas tem uma natureza lá dentro que vai ser sempre controlada por Deus e eu tenho que sempre vigiá-la, para ela não querer tomar o curso dela. É chamada a inclinação, a carne, e ela não morre. Nós temos que fazê-la morrer todos os dias.
não morre uma vez por todas. Agora eu estou totalmente, não preciso lutar mais contra a minha carne, contra as minhas paixões, contra a inveja, contra os desejos. Não, ele está falando, leva eles à morte, leva eles todos os dias, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio das pessoas que Deus tem te colocado para viver, porque ninguém vive numa bolha, você vive numa comunidade, numa vizinhança, quem sabe num complexo, num residencial, num apartamento, onde tem pessoas à tua volta, numa vila, numa rua, num bairro. Ele está falando, cuidado, para que a tua vida seja uma vida exemplar e o teu procedimento, as tuas atitudes, para que naquilo que falam contra vocês, como malfeitores, observando as vossas obras, as vossas atitudes, vão glorificar a Deus no dia da visitação. Isso quer dizer, as pessoas falam de você, falam mal de você, nem te conhecem, mas aí vão começar a ver as tuas atitudes, e as tuas atitudes vão desmentir o que elas falam. É assim que a Bíblia fala para nós. Tem pessoas que falam, olha aquele crente, olha aquela mulher, olha aquele fanático, olha aquela outra. Mas daqui a pouco vamos começar a ver a tua bondade, o teu sorriso, a tua paciência. Ver que você é uma pessoa boa, que tem Deus na sua vida, que é generoso, que é perdoador, que é amável. E vão começar, as tuas atitudes, vai começar a desmontar os argumentos deles. Tem pessoas no local do trabalho, aonde você trabalha, que querem que você fique bravo, que querem ver você perder a paciência, que querem ver você chutar o balde, que querem ver você transtornado, irritado, que querem ver você agindo como eles agem. E vão fazer de tudo para tirar você do caminho. Porque quem reina na vida deles não é Deus. E eles estão, então, em conluio com o inimigo e vão procurar tirar você da direção. Mas aí, as pessoas podem falar, lá vai aquela pessoa, mas o teu proceder vai ser tão tremendo que as pessoas, não tem outra palavra a dizer, vai desmontar o argumento delas. Não entre no jogo dessas pessoas. Eu já trabalhei secularmente, uma época onde eu tive que morar em um outro país, e até aqui no Brasil também trabalhei em escolas como professora, trabalhei em locais onde eu tive que ajudar o meu marido, secularmente, sem ser o ministério, e fora do Brasil também trabalhei secularmente, quando estava estudando, fazendo minha faculdade, e depois de casada. E no local que eu trabalhei, nem todo mundo servia Jesus. Tinha pessoas ímpias, que elas batiam o olho em mim, e o espírito que estava em mim não batia com o espírito que estava nelas. E aí começava por debaixo, como se fosse uma guerra ali, querendo me entristecer, falar palavras de afronta, para me tirar da posição que Deus tinha para mim. E isso pode acontecer com você hoje, no lugar onde você está, as pessoas sabem que você tem Deus. Porque o espírito que está nelas não testifica com o espírito que está em você. Isso é bem claro. Quando você vê uma pessoa cheia das trevas, ela não te olha com bons olhos, porque o espírito que está nela não gosta do espírito de Deus que está na tua vida. E ela vai fazer tudo para te atazanar, para tirar você da conduta, tirar você do bom proceder, tirar você da direção que Deus tem para você. Não caia nesta armadilha. E aqui Pedro está falando que as pessoas podem falar, mas elas vão ver as tuas boas obras e vão glorificar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja soberano, quer seja autoridades, como enviadas por Deus, tanto para o castigo dos malfeitores, né, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Existem muitas pessoas insensatas ao teu redor, mas o teu bom proceder, a tua atitude correta, de paciência, de integridade, vai fazer calar o insensato, que pode ser o teu colega de trabalho
pode ser um parente, pode ser uma pessoa com quem você estuda, com quem você se relaciona, porque aqui está falando de relacionamentos, de pessoas, uma muitas vezes fazendo com que a outra venha a errar, provocando, uma ali querendo, sabe, tirar a outra da direção, através de comentários, através de atitudes, através de palavras. E aqui ele está falando para que então aquela pessoa, ela vai ficar muda. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Você é livre, você pode retrucar, você pode falar, mas olha só, mexeu comigo, agora também eu vou revidar. É o que está falando aqui, olha, vocês são livres sim, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Dê honra a quem tem honra. Honrai, obedecei e sedes submissos. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e condato, mas também ao perverso. É fácil a gente trabalhar com alguém que é legal, mas não é fácil trabalhar com um chefe que é mal-humorado, exigente, complicado, difícil e que persegue você. Mas a Bíblia está dizendo que nem é para você ser gentil, amável, só para aquele que é bom para você. Mas procurar ser gentil e amável também aquele que não é tão bonzinho, que não vai te tratar com bondade, que vai ser impaciente, que vai te tratar, muitas vezes, com grosseria. Olha o que diz a palavra de Deus em relação a isto. Pois isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Quando você tem uma consciência de servir e agradar a Deus, muitas vezes por ser esse crente fiel, você vai sofrer injustamente na mão de pessoas injustas e que não amam a Deus. Elas vão ser maldosas, mas a Bíblia diz algo muito forte aqui, para você que talvez esteja passando por esse problema. Está dizendo bem aqui, bem tremendo, fala assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, ou suportais com paciência? Bem, se você já está errado, já fez algo errado, já pecou, e está pagando o preço e alguém está te tratando mal, é normal. E você vai ficar bravo ainda? Não tem direito de ficar bravo. Você sabe que você errou, que você agiu de maneira errada, e de uma certa forma você está sendo, não é? Aquilo está acontecendo a você. Mas a Bíblia diz o seguinte: se, entretanto, quando você pratica o bem, e você não errou, e você não fez coisas erradas, e você não transgrediu a ninguém, não ofendeu a ninguém, você está praticando o bem, vocês também são igualmente afligidos, perseguidos, tratados de uma maneira grosseira, uma maneira errada. Os suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Isto agrada a Deus. Você está entendendo? Muitas vezes você é tratado de uma maneira errada porque você fez algo errado. Mas aí você fica injustiçado. Mas, poxa, eu fiz o certo. Eu agi com honestidade, eu agi com integridade. E agora estou sendo perseguido porque eu fui bom. E a Bíblia fala, é por aí. Você não vai revidar, não vai se apacentar, porque fazendo isso, você vai agradar a Deus. Não é fácil, porque dá um sentimento de ultraje no nosso coração. Um sentimento de injustiça no nosso coração. Quando a gente tem que pagar o pato e ser tratado erradamente e ainda não revidar, não reclamar, não exigir os nossos direitos. Não é fácil, mas é bíblico. É o que o Espírito de Deus fala conosco hoje. E muitas vezes obedecer a Deus não é agradável. Ser obediente a Deus
Não é prazeroso. Muitas vezes você está casada com uma pessoa e ela te fere. E é necessário você perdoar essa pessoa. É necessário vocês, às vezes, ter que se colocar num local, numa posição onde você tem que se humilhar para que dê tudo certo, para que haja paz e harmonia no teu lar. Às vezes tem que ficar quieta, não falar, não ficar lembrando, deixar passar. Ser sábio requer humildade. Ser sábio requer abaixar a crista, requer você se colocar naquela posição, muitas vezes de desonra, de silêncio, para que haja paz, que haja paz. A pessoa que promove paz é sábia, mas o sábio às vezes tem que engolir sapo, ser humilde. Você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo hoje? É bíblico. E nem sempre é prazeroso. É tão fácil ser sábia. A mulher sábia, é tão bonito. Pode parecer bonito, mas é árduo. Obedecer, às vezes, é árduo. Ser amável, às vezes, é árduo também. Ser paciente, ser bondoso. Por isso que a Bíblia fala, não vos canseis de fazer o bem. Porque a gente pode cansar de fazer o bem quando a gente não é retribuído pelo bem. Fazer bem é uma pessoa chata, uma pessoa difícil, uma pessoa briguenta, e você fazendo bem. Às vezes fica um peso sobre você. Poxa, por isso que Deus escreve essa palavra em Gálatas capítulo 6, versículo 8. 9. Não vos canseis de fazer o bem. Não fique cansada de ser amável, perdoadora, bondosa, porque às vezes cansa. Por que cansa? Porque você não vê, muitas vezes, o retorno da tua bondade. A pessoa não age de acordo com a tua bondade. Você é bom, você é fiel, você é paciente, você é amoroso. A pessoa é complicada, é difícil, é inconsistente, é mentirosa, te aflige, te afronta. E como é que fica o relacionamento assim? Aí Deus está falando, que mérito você tem? Se você erra e paga o preço. Mas quando você ainda está certo e paga o preço, isso agrada a Deus, Ele te dá força. Por isso Ele fala, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo, se você não desfalecer e cansar, você vai colher todos os benefícios, tudo aquilo que você plantou, que é a bondade, que é a paciência, que é a longanimidade. Amém? Palavra muito tremenda hoje de Deus para nós. Por isso, Ele fala, portanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Está falando, você acha que você está sofrendo? Ele está falando, Jesus também sofreu rejeição, afronta, perseguição. Jesus sofreu cara feia, pessoas mentiram para Ele, afrontaram Ele, traíram Ele. E você fala, só eu que sofro aqui. Ninguém entende. Deus sabe, porque Ele também sofreu o que hoje você está sofrendo. A Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, porque Ele as entende, porque em tudo também Ele foi tentado, porém não pecou. Mas Ele também passou por aquilo que você passa. Então hoje temos que entender esse pensamento na vida cristã exemplar, de que Jesus passou, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois Ele, quando ultrajado, Jesus foi ultrajado. Quem sabe hoje você foi traída, você foi deferida, você foi colocada para baixo, humilhada por alguém. E você está se sentindo ultrajada, que é normal. É um sentimento de ultraje que todos nós sentimos. Sentir ultrajada, sentir afrontada, sentir injustiçada. Mas Jesus está falando para você hoje, olha só. Pois Ele, quando Ele foi ultrajado, Ele não revidava com ultraje. E essa é a nossa tendência. Quando somos ultrajados, queremos ultrajar quem nos ultrajou. Estou colocando aqui, mas é basicamente isso. Quando eu sou injustiçada, ultrajada, eu quero fazer o mesmo para aquele que me feriu.
Mas aqui fala que Jesus foi ultrajado, mas ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, que é Deus. Colocava a causa nas mãos de Deus. Hoje, se você está sendo ultrajada, injustiçada, não revide com injustiça. Coloque nas mãos de Deus. Não é fácil. Não é uma coisa prazerosa de fazer. A tendência é você ultrajar, é você revidar, é você fazer, é você pisou em mim, vou pisar também. Me machucou, vou ferir também. Essa é a nossa tendência normal. Mas nós somos homens e mulheres que servem a Deus, controlados pelo Espírito de Deus. E Ele vai nos ajudar a não revidar, mas fazer como Jesus fez, entregar nas mãos daquele que está aqui uma palavra, que julga retamente. Quem que julga retamente? Deus. Então este ultraje coloca nas mãos de Deus. Essa injustiça coloca nas mãos de Deus. Esse sentimento de afronta coloca nas mãos de Deus. Amém? Faça isso. Não ouça somente essa palavra e ache ela bonita, deixe entrar aqui e sair aqui. Mas ouça ela e acate ela em nome de Jesus para a tua vitória. Porque essa é a palavra de Deus hoje para nós. Nós temos que viver uma vida exemplar cristã, porque o mundo está nos olhando. E aqui fala, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados, porque estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da nossa alma. Jesus é o meu pastor, Ele é meu bispo, bispo da minha alma. Que coisa linda! Então eu tenho que seguir Ele, as atitudes dEle. E tem pessoas que falam que é tão fácil. Não é fácil. Porque para seguir a vontade dEle, as atitudes dEle, eu tenho que matar o meu eu, a minha vontade. Algo tem que morrer para que Ele viva em mim. Essa é a palavra hoje em 1 Pedro. Servo de Deus, apóstolo de Cristo, que teve também um temperamento como o teu e o meu, mas ele aprendeu a deixar Jesus controlar, o Espírito de Deus tomar posse, controle da vida dele. Por isso ele podia escrever assim. Amém? É isso que Deus quer para mim e para você. Nós vamos agora para um intervalo e voltamos aqui no capítulo 3 de 1 Pedro. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nessa manhã, falando sobre a vida exemplar cristã. E finalmente chegamos no capítulo 3. Vamos lá então, para o capítulo 3 de 1 Pedro. Falamos da viva esperança no capítulo 1, santidade no capítulo 2. E aqui no capítulo 3, muito interessante. Olha só como ele começa aqui, falando para nós mulheres. A primeira palavra que aparece é mulheres. Olha o que ele diz para nós aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja então ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Agora eu quero que você olhe bem essa palavra-chave aqui, mulheres, vós igualmente. Olha só essa palavra, vai fazer toda a diferença a palavra igualmente. Porque no versículo 7 é uma palavra para os homens e usa também a palavra igualmente. Venha comigo no versículo 7 do capítulo 3, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso quer dizer, para que a tua oração seja ouvida. Trate bem a tua esposa. Mas ele começa aqui dizendo, maridos, vós igualmente. Essa palavra aqui, igualmente, se aplica tanto à esposa como ao marido. E de igual modo. Então, quando ele fala aqui, esposas, vós sejam submissas a vosso marido, sede, pois, igualmente submissas. Então, esse igualmente aqui, está dizendo, maridos também, sejam amáveis às suas esposas. De uma certa forma, submeter a elas também. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Porque se falasse, esposa, faça, mas o termo igualmente, de igual modo, já muda tudo. Está dizendo para a esposa e para o marido. Seja submissa a seu marido. Esposo, seja também amável e, de certa forma, submete também ao amor da sua esposa. É o que a Bíblia diz. E está dizendo aqui, então, de igual modo, você vai ser o quê? Para com ela, obedeça a palavra, seja ganho. Isso quer dizer, aqui, para a esposa, por exemplo, a questão não é tão só da submissão, mas a questão aqui, ela tem um foco mais no esposo que não é crente, no esposo que não serve a Deus. Você quer ganhar esse esposo, uma esposa, então, de igual modo, seja amável, não só falando, mas no teu proceder. Então aqui está dizendo também, pode ser o contrário, pode ser esposo. Você já conhece Jesus, você já é uma bênção, mas a sua esposa, ela não conhece ainda. Então, de igual modo, que você possa tratá-la bem e viver Jesus de tal maneira que, pelo seu exemplo, a tua maneira de viver, a tua esposa chegue ao conhecimento de Jesus. Você está entendendo? É para ambos aqui. Você está falando que às vezes tem a esposa que está servindo a Jesus e o esposo não é. Mas às vezes tem a esposa que não está servindo a Jesus e o esposo serve. Então, esse igualmente aqui serve para os dois. Vou ler de novo. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele que ainda não conhece a palavra, não obedece, ele seja ganho, sem argumentos, sem blá blá blá, sem palavras tuas, mas simplesmente por meio das tuas atitudes, do seu procedimento. De igual modo, homens, se a tua esposa ainda não conhece a Jesus, que ela seja ganha, não porque você vai convencer ela, mas você vai viver uma vida agradável, as tuas atitudes, o teu proceder vai ganhá-la para Jesus. Amém? E aqui então, ambos, homens e mulheres, servem e seguem a Jesus, o servo sofredor. Jesus foi um servo sofredor. Mas não somente ambos servem a Jesus, mas como ambos servem um ao outro. Marido servir mulher e mulher servir marido. Não é só a mulher vai servir o marido, não. Ambos servem um ao outro. Aí é que o caldo engrossa. Porque tem homens que falam, imagina, eu vou servir minha esposa. Sim, igualmente, a palavra igualmente aqui está dizendo, mulher, servir teu marido, marido, servir a vossa esposa. Igualmente, não é eu que estou colocando palavra na Bíblia, mas é a Bíblia que está dizendo esta palavra. Ambos vão procurar servir um ao outro por causa de Cristo Jesus. 1 Pedro 3 continua dizendo assim, e ao observar o vosso honesto comportamento, esse homem vai ter temor quando você proceder. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro e aparatos, né, do vestiário, que seja, porém, né, o homem interior, o coração dela, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Interessante essa passagem aqui, eu quero bem esclarecer para você o seguinte, que palavras brotam facilmente da nossa boca, especialmente nós mulheres, nós gostamos de falar, e de repente, sem pensar, a gente fala o que não deve, falamos e falamos,
A palavra está na nossa língua. Porém, aqui está falando o espírito manso e tranquilo da mulher é o agente curador que o seu marido precisa. Muitas vezes o marido precisa de escutar a mulher falar. O que ele precisa é de uma mulher calma do lado dele, tranquila. E não precisa falar muito, só esteja do lado dele. Porque aquilo pode curar algo que está no coração do teu marido. Isso parece com um versículo que está em Provérbios 15, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda de uma esposa, ele pode chegar lá todo mal-humorado e ela, por ser branda, calma e tranquila, vai desviar todo o furor dele, vai embora. Mas se ela for também brava, nervosa, e suscitar e com ira, uma palavra dura, ela vai suscitar a ira, e aí o negócio vai pegar fogo. Por isso está falando aqui a questão do meu falar, que a mulher que tem um espírito tranquilo, ela é o agente curador, ela vai trazer cura e não perturbação e confusão para o relacionamento. Isso aqui, claro, na vida de um homem descrente. Contudo, essa passagem também aplica-se a maridos cristãos que não se portam como cristãos. Maridos cristãos que são desobedientes a Deus e precisam também ser mudados por Deus através da atitude da esposa. Tá doendo, né? Mas é isso aí. Tem marido que vai para a igreja, que está lá na igreja, mas fica olhando para outras meninas na igreja, paquerando. Que negócio é esse? Que crente é esse? Que servo de Deus é esse? Está na igreja, eu sou crente, vou segunda, quarta, quinta, sexta para a igreja. Mas aí que sai da igreja vai fazer coisa errada, vai ser enganoso, vender coisa falcatruenta, sabe? Agir de uma maneira desonesta. Então aqui está escrevendo para homens que não servem a Deus, mas cabe muito bem para aqueles também que não estão vivendo também sua vida em santidade. E quando fala aqui para a mulher cuidar de não seja o adorno dela, o exterior, o cabelo, a roupa, as joias, que seja o mais importante, está falando aqui não da pouca importância da aparência exterior. Não é que é pouco importante, mas está falando para não colocarmos o nosso prioridade, para colocarmos prioridade naquilo que é interior. Quando fala aqui, cuidado com o cabelo, com tal, não está falando que não é importante. É importante a tua aparência, você ficar bonita para o seu marido, mas que o mais importante não é você ficar malhando na academia 5 horas por dia, passar 3 horas lavando o cabelo, 5 horas fazendo unha. Isso é bom, ficar bonitinha, mas o mais importante, a prioridade, é o teu interior. É o teu bom humor, é a tua bondade, a tua paciência, é o teu espírito tranquilo, calmo, interior, mais importante do que o exterior. O exterior é importante, mas mais importante do que o exterior é o nosso interior. Será que estamos cuidando do interior como a gente cuida do exterior? Porque o interior, o exterior, ele é corruptível, vai ficar velho, vai embora. O interior, ele é incorruptível. A beleza oculta de um coração se expressa por um espírito manso e tranquilo. Isso não tem a ver com temperamento, não. Eu anotei aqui. Não é traço de personalidade. Porque ela é calminha. É na genética dela ser calma, porque o pai era calmo. Não é isso que eu estou falando, não. Não é genética, não é traço de personalidade, não. Ele é essa atitude de calma, ele refere-se a uma atitude interna, marcada pela ausência da ansiedade. É isso. Uma mulher meiga, calma, serena, tranquila, que a Bíblia está falando para ser, é uma mulher que vive com a ausência da ansiedade. Ela procura entender que ela precisa confiar em Deus. E a ausência de ansiedade só vem na vida de uma mulher que confia em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. É assim que eu vou ser ausente, ter ausência
de ansiedade na minha vida. Uma mulher caracterizada por um espírito manso e tranquilo não é apenas preciosa para Deus, mas ela também é a glória para o seu marido, mas também é motivo de alegria para todos que estão em volta dela. Como é bom ter uma mulher alegre à nossa volta. Tem um pensamento em inglês que fala assim: when mommy is happy, everybody's happy. Quando a mamãe está feliz, está todo mundo feliz. Mas quando a mamãe não está feliz, sai da frente. Porque a mamãe consegue influenciar a estabilidade de um lar. O teu bom humor influencia o teu lar. O teu mau humor também influencia o teu lar. Vai ser um lugar pesado, difícil, todo mundo assustado, pisando em ovos, que a mamãe hoje está brava. Então, é importante as nossas atitudes, porque elas refletem o bom andamento também do nosso lar. Cuidado, falo para mim hoje, para não colocarmos as nossas prioridades só na aparência externa. Beleza não põe mesa. Beleza não é tudo, não. Beleza interior é mais importante, porque ela determina o bom andamento, o bem-estar, qualidade de vida dentro do meu lar. Não é pela minha aparência, mas é pelas minhas atitudes interiores, que a Bíblia fala tão claro aqui. Atitude de um espírito manso e tranquilo. E essa mansidão é falta e ausência de ansiedade, de estresse. E essa ausência de estresse vem quando eu confio em Deus. Quando eu coloco a minha vida na presença dEle. Profundo, né? Palavra hoje para você e eu meditarmos. Já esgotou o nosso tempo. Vamos voltar orando com você, uma oração relâmpago. Mas valeu a pena, porque hoje Deus falou conosco, mulheres e homens também. Cuidado, homens. Se você quer a tua oração respondida, trate bem a tua esposa. A Bíblia fala que muitas vezes o homem é grosso, indiferente, maldoso com a sua esposa e está lá orando. A oração não passa do teto. Não vai chegar a Deus. Conserta-te aqui primeiro, para que daí flua desta maneira o relacionamento. Amém? Palavra de Deus hoje para os nossos corações. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar orando daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você e vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida da Neida, Pai, lá de Porto Alegre. Esteja com ela hoje, Senhor, com a sua família. De igual modo, Pai, venha tocar na Paula, Senhor, pela sua saúde, Pai. Nós oramos também pela sua família, Senhor. Colocamos ambas essas mulheres, Pai, nas tuas mãos. Senhor, neste momento, venha tocar também na vida da Fabiana, Senhor, que vai ganhar um bebê. Esteja com ela, Senhor, dê ela graça neste momento, Pai, nesse momento onde ela estará, Senhor, dando luz a uma criança. Senhor, nós oramos pela Roberta, pela sua família, Senhor. Ela precisa, Senhor, de algo de Ti. A Leila, Senhor, venha tocar, Senhor, no seu esposo, que está afastado dos caminhos. Toca neste homem, Senhor. Traz ele, Senhor, de volta à Tua casa, aos Teus caminhos. A Tua palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Convence, Pai, trata com este homem, Senhor. Nós oramos e pedimos, de igual modo, Senhor, pela salvação e libertação do André, Senhor, e do Vicente, Pai. Duas pessoas que precisam grandemente do Teu agir, do Teu mover. Senhor, nós oramos hoje também que Tu venhas ajudar, Senhor, a Tua filha, resolver os problemas, Pai, tão complicados, problemas com terra, com terrenos. Senhor, é a vida, Senhor, da Maria das Dores. Senhor, venha, Pai, tratar com ela, ajudá-la também a ganhar os seus vizinhos para Ti. Senhor, nós oramos hoje pela Paula, Senhor, que teve um AVC. Toca na Tua filha, cura ela, Senhor, dá ela vitória, Pai. Em nome de Jesus, oramos também pelo Vanderlei, Senhor. Salva ele, liberta ele. Senhor, Tu sabes, Pai, este jovem
que está longe de Ti. Traz eles, Senhor. De igual modo, Senhor, oramos também pela Joelma. Abre portas de emprego, dá ela um horário melhor, Senhor. Abençoa ela na sua vida contigo espiritual. Fortalece, Pai. Colocamos agora cada vida aqui representada nas Tuas mãos, Pai, crendo, Senhor, que Tu farás infinitamente mais, Senhor, acima daquilo, Senhor, que nós Te pedimos. Colocamos nas Tuas mãos e desde já Te agradecemos e louvamos a Ti pela vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça de Deus. E até nosso próximo programa, falando sobre a palavra de Deus. Fique com Deus.